Curso de PHP, aula 59, continuando com a biblioteca GD2, gráficas, que faz um canvas dentro do PHP. Nós vamos falar de Image Polygon. Nós vamos fazer figuras dessa forma, traçando os pontos para que ele ligue e faça para nós um polígono, uma área fechada. Em todos os nossos cursos, a política é apresentar nos exemplos os menores códigos. Em relação aos exemplos anteriores, nós mudamos a imagem para a imagem 2, vou colocar no GitHub, que tem um fundo amarelo para melhorar a visibilidade. Fundo laranja, amarelo, um tom intermediário, para que a gente possa ver as linhas traçadas. Então, coração da script é isto daqui, a instrução Image Polygon. Nós colocamos algumas coordenadas aqui para aplicar o fundo na página, né? Essa é a localização do fundo, onde ele instancia o canvas. Ele instancia o canvas a partir de uma imagem pronta, para aproveitar o fundo e para ter uma superfície inicial. Depois, fazemos aqui uma canetinha, chamamos de white, né? Mas realmente a cor dela é o preto, tá? A ausência de cor RGB, então é a cor. Com essa caneta nós vamos desenhar um polígono, como vocês viram. Ele aparece desenhado com esta linha fina. Podem deixar que depois nós vamos trabalhar na borda, para ela ficar mais escura, mais nítida. Bem, e aí nós simplesmente colocamos os pontos. 10, 10, 50, 190, 100, 500, 350, 450, 220, 180. E ainda colocamos aqui um parâmetro que eu vou explicar para vocês. E o último é a canetinha. Então, vamos lá. Eu fiz uma outra script onde eu apliquei com image ttf text, que vocês viram na aula anterior, as coordenadas. Então, tudo muito simples. Vejam, eu tenho a coordenada 10, 10 lá em cima, ou seja, 10 da esquerda, 10 de cima. Depois, ele vai para a coordenada 50, 190. 50 é o x, 190 é o y. Então, ele está a 190 pixels de altura e 50 aqui o afastamento em relação à esquerda, deslocamento à esquerda. O próximo ponto é 100, 500, ou seja, o dobro do espaço aqui, ó. Deslocou 100 para a direita e 500 para baixo. Depois, o próximo ponto, ele traça em sequência. Ele não traça segunda ordem, não. Traça na sequência que você pôs no array aqui em Image Polygon. Então, eu dei uma pequena aumentada aqui. Se eu dou um ponto menor, ele simplesmente traça deste último ponto para o próximo. Então, eu não preciso dar ordenação, não preciso dar nada. Então, ele volta ao ponto 220, 180 aqui e vai fechar o polígono no 10, 10, de onde ele começou. Correto? Não preciso repetir aqui na última coordenada o 10, 10. Analisando a instrução bem separada do programa, o próximo parâmetro depois do array que tem as coordenadas de pontos é o número de pontos e aqui é a caneta. Aqui está com o nome white, mas realmente o valor é um preto. E image é o canvas tirado de quem? Da figura. Ele usa a figura img2.jpg como um protótipo. Vou apresentá-la aqui a vocês, que no InetPub está no mesmo diretório da script. Gráficos, então está aqui, ó. É um fundo simplesmente aí uma cor intermediária entre amarelo e laranja. Nada complicado. E depois ajustamos o header, configuramos o header para image PNG, emitimos o image PNG para que ele mostre a imagem e
limpamos a memória. Isso aqui não destrói a imagem, não. Ele tira o espaço alocado para essa imagem na memória, que é grande, tá? Para figuras. Ele dá uma limpada de memória, porque senão o excesso de figuras pode encher a memória. Eu cometi um pequeno engano na explicação, porque eu mostrei esse desenho, mostrei o exemplo que o traça, e depois, para esclarecer vocês, eu mostrei um outro exemplo que tinha as coordenadas. Então, aqui realmente ele tem 7 coordenadas. Eu preciso instruir ele a fazer aquela reta que aparece aqui no meio. Correto? Então, o exemplo completo mesmo, vou botar os dois no GitHub, né? É o imagem 7, que só apresenta essas linhas, tá vendo? Tá faltando essa daqui. E o 8, porque o 8 tinha as coordenadas aqui, ó, explicitadas com image TTF text, para ficar completa a compreensão de vocês. E esse daqui tem 7 pontos. Por quê? Eu mando ele vir aqui no 220, aí eu traço uma reta por 50, 190 e depois eu volto para 220, 180. Correto? E aí ele completa a figura em 10, 10. Positivo, senão ele vai completar daqui e vai ficar meio maluco. Então eu considero que esta curta aula 59 já está terminada, já está claro qual que é o problema. Os exemplos são bem simples para vocês compreenderem a instrução e fazerem aí seus objetivos, que deve ser provavelmente gráfico, desenhar barras e tal. A aplicação de que isso aqui é, a princípio, para fazer gráficos estatísticos. Quem quiser mergulhar aí na biblioteca gráfica, pode até conseguir fazer desenhos, um pequeno programa de desenho. Isso aí é um bom desafio para os programadores. Muito obrigado pela sua atenção e paciência. Esse é o final aqui da nossa aula 59.